Depois de muito tempo, eu volto aqui. Eu não sei nem mais se eu sei gravar vídeo pro YouTube. Faz tanto tempo que eu não produzo conteúdo dessa forma, que eu não venho aqui conversar com vocês, que eu não sento e gravo alguma coisa, que eu não garanto que esse vídeo vai ficar, assim, perfeito, maravilhoso, que vocês vão super entender o que eu quero passar aqui. Mas eu tava sentindo muita falta. Eu acho que, querendo ou não, sempre que acontece alguma coisa na minha vida de diferente, assim, eu acabo retornando pro lugar que me é mais seguro. E o Pausa sempre foi uma casa pra mim, de alguma forma. Talvez vocês que estejam aqui há esses quase 14 anos já tenham notado isso de uma certa forma. Mas quem não é daqui, quem tá chegando aqui agora por esse vídeo, prazer. E no vídeo de hoje, em forma específica, eu queria conversar com vocês sobre alguns filmes que eu tenho visto recentemente e como eles se conversam, como essas histórias se conversam. Agora, no comecinho desse ano, eu assisti Past Lives, Vidas Passadas, que é um filme da A24, que fala sobre dois personagens que se conhecem na infância, desenvolvem um relacionamento. Eles são muito ligados durante a infância, eles são amigos muito próximos. A gente vê um certo romance ali, um certo interesse dentro desses dois adolescentes, mas eles não têm um relacionamento em específico. Por um acaso, por escolhas dos pais, a garota ela acaba se mudando da Coreia para os Estados Unidos e nunca mais tem contato com esse rapaz. Depois de anos, ela conversando com a mãe dela, acaba procurando no Facebook, enfim, encontra, vê que esse garoto tava procurando por ela também, e ela, né, manda ali uma mensagem, tem aquele momento de reencontros de vidas passadas, digamos assim, e eles começam a se conversam muito, e acaba até tendo esse quê de relacionamento de volta, porque eles sentem esse sentimento nascendo de volta. Além dessa história, que fala sobre um relacionamento ao decorrer do tempo e o tempo que se passa entre relacionamentos, enquanto eu assistia Vidas Passadas, eu lembrei muito de um dos meus filmes preferidos, que é Before Sunrise, e da trilogia toda, né? Before Sunrise, Before Midnight e Before Sunset, né? Que é, na verdade, Before Sunrise, Before Sunset. Ah, esqueci. Esqueci a ordem, gente, esquece. Mas, enfim. Enquanto eu assistia a Vidas Passadas, eu lembrei muito de Before Sunrise e de como a trilogia funciona e de como é essa relação da trilogia, né? De você encontrar pessoas que você gosta muito, mas em momentos ou timings errados da vida, né? Que às vezes você gosta muito de alguém, mas naquele momento em específico as coisas não dão certo. E Vidas Passadas fala muito sobre isso. Sobre encontros e desencontros, sobre momentos da nossa vida, que ainda é essa aqui, a gente não tá falando de vidas passadas, mas que se comportam como vidas passadas. Eu acho que tem um momento na trilogia que eu não lembro exatamente como que é essa frase, assim, porque, né, não tenho uma mente tão boa assim pra lembrar das coisas, mas em um certo momento em específico acontece uma fala onde ele fala que esse amor não é perfeito, mas ele é real, né? Ele não acontece do jeito que ela sempre sonhou, mas ele tá ali, ele ama ela e é daquela forma. E eu acho essa frase muito bonita e muito forte. E enquanto eu assistia Vidas Passadas, isso me fez pensar na ligação entre essas histórias. Ele me fez pensar que era essa trilogia, a trilogia do amanhecer, sabe, de uma forma diferente, talvez, olhada de outra forma. E aí eu comecei a pensar nesses últimos tempos sobre essas histórias e como elas se conversam. Por quê? Recentemente também lançou uma história, uma nova versão de uma história que eu amo, que é um dos meus romances preferidos, que é Um Dia. Um Dia em específico fala muito sobre possibilidades e de forma especial sobre, às vezes, quando você for realmente viver aquilo que tá pra você, o tempo vai ser muito curto, porque o tempo passou. E a gente não sabe o que a vida espera da gente, né? Eu sempre olhei pra Um Dia como esse alerta de que a vida passa muito rápido. E quando você for finalmente aproveitar aquilo que é seu,
ela pode passar mais rápido ainda. Então, agarra, aproveita, viva com intensidade. E um dia sempre me lembrou muito de pessoas normais. E aí eu comecei a fazer esses paralelos entre essas histórias porque pra mim elas conversam muito bem. Past Lives, A Trilogia do Amanhecer, Um Dia, Pessoas Normais. Eu acho que todas essas histórias, elas falam de formas diferentes, elas se comunicam de formas diferentes, afinal elas são escritas e contadas por pessoas diferentes, mas elas falam muito sobre uma mesma situação, que é encontrar pessoas que você ama, que você gosta, e como ao decorrer da vida esses sentimentos vão mudando. Às vezes não do jeito que a gente espera que eles mudem, mas eles se transformam, a gente querendo ou não. Foi muito interessante olhar para essas histórias dessa forma e pensar, putz, eu gostaria muito de gravar um vídeo sobre isso, para falar sobre dessas narrativas que falam do amor de uma forma muito temporal, né? Da forma com que ele vai passando. Eu gosto muito de histórias de amor que não dão certo. É uma coisa que eu costumo escrever muito sobre quando eu escrevo, enfim, meus textos e tal. Talvez seja por gostar da Divina Comédia, talvez, né? É uma história de amor que a pessoa passa o inferno, o purgatório e o paraíso, mas não chega ali, não é esse o propósito da Divina Comédia. Gosto de Romeu e Julieta, amo Romeu e Julieta, acho uma história maravilhosa. Adoro drama. Eu adoro um bom drama. Meu coração de leitora tá ali ávida por um bom drama. Adoro um negocinho brega, sabe? Mas essas histórias, como quando eu li Pessoas Normais, que eu queria abraçar a Marielle. E é Marielle o nome dela, né? E Marielle, alguma coisa assim. Mas eu queria abraçar ela, eu queria segurar ela e proteger ela. Em todas essas histórias eu queria, de alguma forma, proteger essas pessoas. E eu acho muito interessante como essas histórias fazem a gente olhar pro tempo e ver ele como algo que machuca e cura ao mesmo tempo. Porque todas essas pessoas foram machucadas de alguma forma por esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, ao decorrer do tempo, elas foram se curando da forma delas. Às vezes não tanto como a gente gostaria, mas elas foram se curando, né? Talvez a gente poderia colocar até Fleabag aqui no meio desses comparativos. Mas também, tudo isso me fez chegar a um livro que eu li há muito tempo atrás. E talvez você só lembre se você se você acompanhava o projeto Discussão. Porque esse é um livro da Jennifer Egan, que é A Visita Cruel do Tempo. A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, ele foi um livro vencedor do Pulitzer há muito tempo. Eu não vou lembrar a data exatamente, porque esse livro lançou no Brasil em 2012. Faz um tempo, gente. A Visita Cruel do Tempo é esse livro que, a história se passa durante 20 anos, e durante esses 20 anos, essas histórias que são diferentes, são várias histórias diferentes, elas vão se entrelaçando. E eu gosto muito da forma com que esse livro fala sobre a passagem do tempo. Então eu acabei descobrindo nessa pequena análise que talvez eu ame histórias sobre passagem de tempo. E não necessariamente sobre romances que dão errado, mas como a passagem do tempo interfere em cada pessoa. E foi muito interessante analisar isso, e eu queria vir conversar com vocês. Passou uma moto na rua, porque é claro que não importa quando seja, se eu estiver gravando, vai passar uma moto nessa rua. Eu queria com esse vídeo também trazer essa questão pra vocês, sabe? No que as histórias que você gosta se parecem, o que elas têm em comum. Porque quando você faz uma análise sobre as histórias que se parecem, sobre as histórias que você gosta, você vai perceber que às vezes ela tem um fio condutor dentro dessas histórias que é diferente do que você achava que elas tinham, sabe? Talvez eu não goste de histórias de amor que não dão certo, mas eu gosto de histórias com passagem de tempo, que mostra como essas pessoas, como esses amores, como essas vidas reagem à passagem de tempo. Então, eu vim aqui, nesse vídeo, te trazer algumas dicas de livros, filmes e histórias que falam sobre passagem de tempo, que contam isso e narram essa vivência de vida de diferentes formas. A maioria delas é um romance? É um romance, acontece, a gente não pode também querer tudo nessa vida. Porém,
temos aí algumas histórias pra você sobre passagem de tempo. Se você quer algo que seja menos romance, tenha uma narrativa diferente, seja literatura, seja um livro ganhador de Pulitzer, premiado, aquela coisa assim pra dar o checkzinho na sua lista de leituras, A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Erner. É um livro incrível, é um livro maravilhoso, foi um livro que marcou a minha vida, eu li ele em 2012 e até hoje esse livro ecoa dentro de mim. Ele é um livro fantástico. Ele vai te falar como o tempo muda a gente e como dentro dessa trama que ele traça ali desses personagens, ele vai falar sobre crescimento, sobre perda, sobre ambição, sobre a vivência humana, sabe? Sobre a passagem de tempo para os seres humanos. Além dessa história, Past Lives, que foi um filme recente aí, né? Ele é lindo, é maravilhoso, eu chorei muito. Mas assim, vocês sabem que eu chorar não é novidade, né, gente? Mas ele fala sobre o amor e sobre deixar as coisas irem de uma forma muito bonita. Além de Past Lives, né, de Vidas Passadas, a trilogia do Amanhecer, que é pra mim uma história linda, maravilhosa, fantástica. Amo tudo nessa história. Meu sonho é viver um romance em Viena, caminhando de noite. Essa história moldou muito o que eu, assim, amo. Mas também, principalmente nesse quesito de talvez uma história mais triste, talvez uma coisa que você se prepare pra chorar, não tem um final tão feliz, mas que aquece o coraçãozinho da gente, fala sobre a mudança das pessoas, fala sobre se aceitar, fala sobre como as pessoas mudam. Um Dia, do David Nichols. A gente tem livro, a gente tem filme e a gente tem uma série que saiu recentemente pela Netflix. Eu sei que muitas pessoas que gostam do livro e gostam do filme não acham a adaptação tão interessante. Eu vi algumas críticas, eu li algumas delas, eu vi muita gente comparando. Mas eu acho, de forma especial, que a adaptação agora da série é uma adaptação para esse tempo. A gente teve o filme, a gente ama muito o filme, e a gente tem a série que ela conversa de forma diferente sobre essa história. Eu gostei muito da série, das escolhas que a série fez, da forma com que ela trabalha os personagens. Eu não acho que o Dexter da série é melhor ou pior que o Dexter do filme, porque eles são Dexters diferentes. Eu acho que eles são Dexters alinhados aos seus tempos. Então é claro que talvez o Dexter do filme combine mais comigo, digamos assim, do que o Dexter da série, porque ele é um Dexter mais recente. Mas eu acho que, da certa forma, a gente tem casais que se conversam muito bem, que tem ali um envolvimento. E a forma com que a série trabalha de forma mais lenta também essa história, ajuda a gente a entender como o Dexter vai mudando. Eu consigo ver a mudança do Dexter muito melhor na série do que no livro, do filme, justamente porque a gente tem mais tempo. Então, se você gosta de histórias em que o tempo muda as pessoas, em que o tempo é trabalhado, eu acho que todas essas histórias que eu falei aqui, elas se enquadram muito bem. E para finalizar a minha indicação, eu indicaria Pessoas Normais. Tem resenha do livro aqui no canal, eu já falei sobre o livro. Foi um livro que eu gostei e foi muito cheio de gatilhos pra mim. Mas tem série também. Eu acho que a série tá disponível no Prime Video, se eu não estou enganada. Mas é uma série muito boa também. Eu acho que ela é uma ótima adaptação. Vale muito, 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 muito a pena você conhecer. E se você gosta de histórias em que o tempo passa, você vai gostar muito desses dois também. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu sei que talvez eu não voltei com o canal do jeito que vocês queriam, mas assim, eu precisava gravar um vídeo e eu queria falar sobre isso. Senti falta de vocês. Eu espero que vocês tenham sentido a minha falta também. E é isso, gente. Eu não vou prometer. Não vou prometer frequência. Não vou prometer, tipo, então vamos ter 3 vídeos por dia. Não vamos, porque na minha rotina atual não cabe. Porém, eu prometo essas dicas e esses pensamentos. É isso que que eu vou prometer pra vocês, tá bom? E a gente se vê. Um beijo. E até a próxima. Tchau.